Meu nome é Marília, tenho 36 anos e vou contar o que aconteceu comigo nos últimos 6 meses. Não é fácil falar sobre isso, mas preciso. Preciso porque guardei tudo dentro de mim durante semanas. E agora que tudo terminou, sinto que posso finalmente respirar e organizar os pensamentos. Trabalho como consultora de logística para empresas de médio porte. É um trabalho que exige viagens frequentes, análise de dados, reuniões que se estendem até tarde da noite. Passei anos construindo minha reputação nesse mercado. Pedro, meu marido, sempre disse que admirava minha dedicação. Éramos casados há 8 anos. Ele trabalhava como corretor de imóveis e, nos últimos 3 anos, havia se associado com 2 sócios para abrir uma imobiliária própria. O negócio parecia ir bem, pelo menos era o que ele me dizia. Cíntia é minha irmã mais nova. Tem 32 anos. Sempre foi bonita, extrovertida, daquelas pessoas que iluminam qualquer ambiente. Eu era mais reservada, mais focada no trabalho. Cíntia trabalhava como representante comercial de uma empresa de cosméticos. Vivia postando fotos dos produtos, fazendo lives, conquistando clientes. Tínhamos uma relação próxima, ou pelo menos eu achava que tínhamos. Almoçávamos juntas 2 vezes por semana. Ela passava em casa sem avisar, tomava café, mexia na minha geladeira como se fosse a dela. Pedro sempre dizia que gostava dela, que ela era divertida, leve. Eu concordava. Nossa casa ficava num bairro tranquilo, um sobrado que compramos logo depois de casar. Eu cuidava das orquídeas na varanda. Tinha 15 vasos, todos com etiquetas onde anotava a data da última floração, o tipo de adubo usado. Pedro nunca se interessou por plantas. Dizia que não tinha paciência. Por isso, quando precisei viajar para Curitiba para uma consultoria de 2 semanas, pensei nas orquídeas. Quem ia regá-las? Pedro certamente esqueceria. Mas não era só isso que me preocupava. Nas últimas semanas antes da viagem, percebi algo diferente em Pedro. Nada gritante, nada que eu pudesse apontar e dizer: está aqui a prova. Eram coisas pequenas. Ele mexia no celular com mais frequência e, quando eu chegava perto, ele travava a tela rapidamente. Ria de mensagens que eu não via. Certa noite, enquanto jantávamos, ele recebeu uma ligação e saiu da sala para atender. Voltou depois de 10 minutos dizendo que era um cliente indeciso. Mas a voz dele estava diferente quando falava ao telefone. Suave demais. Íntima demais. Eu não disse nada. Apenas observei. Uma semana antes da viagem, Cíntia veio jantar conosco. Preparei uma lasanha, aquela receita da minha avó que todo mundo elogiava. Enquanto eu arrumava a mesa, notei que ela e Pedro conversavam baixo na sala. Quando entrei, eles se afastaram um do outro, como se tivessem sido interrompidos em algo. Sorriram para mim. Perguntaram se precisavam ajudar. Eu disse que não. Durante o jantar, Cíntia fez muitas perguntas sobre minha viagem. Quanto tempo eu ficaria fora? Onde me hospedaria? Se o hotel tinha boa internet? Pedro também parecia interessado. Acrescentou que 2 semanas eram muito tempo longe. Eu concordei. Disse que era um projeto grande, importante para minha carreira. Cíntia tocou no meu braço e disse que eu era uma guerreira, que ela não conseguiria ficar tanto tempo longe de casa. Pedro não disse nada. Apenas cortou outro pedaço de lasanha. Naquela noite, depois que Cíntia foi embora, fiquei acordada até tarde. Pedro dormia ao meu lado, respiração pesada, um braço sobre o travesseiro. Olhei para ele e tentei encontrar o homem com quem tinha me casado. O homem que ria das minhas piadas sem graça, que me abraçava pela manhã antes de eu sair para o trabalho, que dizia que me amava mesmo nos dias difíceis. Ele ainda estava ali? Ou eu estava convivendo com outra pessoa? Foi então que tive a ideia. No dia seguinte, passei numa loja de eletrônicos no centro. O vendedor era um rapaz jovem, cheio de entusiasmo. Expliquei que queria uma câmera pequena, discreta, com boa resolução, que pudesse transmitir imagens em tempo real pelo aplicativo do celular. Ele mostrou 3 modelos. Escolhi o mais discreto. Era do tamanho de um botão de camisa. Tinha sensor de movimento e visão noturna. O vendedor explicou como instalar o aplicativo, como configurar a rede, como acessar as gravações. Paguei em dinheiro. Em casa, esperei Pedro sair para trabalhar. Peguei a câmera e fui até a varanda onde ficavam as orquídeas. Havia uma prateleira de madeira na parede, com alguns livros sobre jardinagem que eu raramente consultava. Coloquei a câmera entre 2 livros, ajustando o ângulo para que capturasse a maior parte da cozinha. Dali, era possível ver a mesa, o balcão, parte da sala. Testei o aplicativo no celular.
A imagem estava nítida. O áudio funcionava perfeitamente. Não sei exatamente o que esperava encontrar. Talvez nada. Talvez apenas minha paranoia se confirmando como infundada. E eu poderia voltar da viagem com a consciência tranquila, sabendo que tinha imaginado coisas. Mas algo dentro de mim dizia que não era imaginação. Viajei numa segunda-feira de manhã. Pedro me levou até o aeroporto. Beijou minha testa antes de eu passar pela segurança. Disse que sentiria minha falta. Sorri. Disse que também sentiria a falta dele. No avião, fiquei pensando na câmera. Será que tinha exagerado? Será que estava me tornando uma daquelas pessoas desconfiadas, controladoras, que não confiam em ninguém? Tentei afastar esses pensamentos. Abri meu laptop e revisei os dados do projeto que me esperava em Curitiba. Os primeiros 2 dias foram intensos. Reuniões desde cedo, análise de fluxos de distribuição, conversas com gerentes, ajustes em planilhas. À noite, caía na cama do hotel exausta. Trocava mensagens com Pedro. Ele perguntava como estava sendo, se o hotel era confortável, se eu estava me alimentando bem. Respondia que sim, que estava tudo bem. Ele mandava fotos do jantar dele, sempre algo simples: macarrão instantâneo, sanduíche. Dizia que cozinhar sozinho era deprimente. Na quarta-feira à noite, estava no quarto do hotel revisando relatórios quando lembrei da câmera. Peguei o celular e abri o aplicativo. A tela carregou lentamente. Depois apareceu a imagem da cozinha vazia. As orquídeas estavam lá, na varanda ao fundo. Tudo parecia normal. Verifiquei as gravações dos dias anteriores. Pedro aparecia algumas vezes, pegando algo na geladeira, esquentando comida no micro-ondas. Sozinho. Sempre sozinho. Senti um misto de alívio e vergonha. Alívio porque não havia nada de errado. Vergonha porque tinha duvidado dele sem motivo real. Fechei o aplicativo e voltei ao trabalho. Na quinta-feira, as reuniões se estenderam até depois das 9 da noite. Voltei para o hotel cansada, com fome. Pedi comida no quarto e tomei um banho quente. Enquanto esperava a comida chegar, liguei a televisão. Passava um filme antigo que já tinha visto. Peguei o celular para checar mensagens. Pedro tinha mandado uma foto de um prato de comida. Jantar triste sem você, dizia a legenda. Abri o aplicativo da câmera quase sem pensar. A tela carregou. E o que vi me fez parar de respirar. A cozinha estava cheia. Pedro estava sentado à mesa. Ao lado dele, Cíntia. E em frente aos dois, um homem de terno escuro que eu não conhecia. Eles conversavam. Pareciam concentrados. Havia papéis sobre a mesa. Pedro apontava para algo num documento. O homem de terno pegava uma caneta e fazia anotações. Cíntia ria. Não era uma risada casual. Era uma risada de quem está confortável, de quem pertence àquele lugar. Aumentei o volume do celular. As vozes ficaram mais claras. Então está decidido, dizia o homem de terno. Quando ela voltar da viagem, vocês já não estarão no país. E as dívidas? Perguntou Pedro. A voz dele estava calma, prática. Todas em nome dela, respondeu o homem. A empresa está registrada com ela como sócia majoritária. Você assinou os documentos como procurador dela há 3 meses. Ela nem desconfia. Minha irmã confia em mim, disse Cíntia. E havia algo na voz dela que me fez sentir frio. Não era arrependimento. Era satisfação. A transferência dos imóveis está agendada para a próxima semana, continuou o homem de terno. Doutor Hernandes Filho cuidou de tudo. Os compradores já depositaram o sinal. Vocês terão acesso ao dinheiro assim que os contratos forem registrados. Pedro se recostou na cadeira. Quanto tempo temos? Ela volta daqui a 9 dias, disse Cíntia. Temos tempo suficiente. E se ela desconfiar de algo? Perguntou Pedro. O homem de terno sorriu. Eu podia ver seu rosto claramente pela câmera. Ela não vai desconfiar. Pessoas como ela nunca desconfiam. Trabalham tanto, confiam tanto, que não percebem o que acontece debaixo do nariz delas. Cíntia riu de novo. Marília sempre foi assim, sempre achando que todo mundo é bom, que todo mundo tem boas intenções. É por isso que ela é perfeita para isso, disse Pedro. Havia frieza na voz dele. Uma frieza que me fez perceber que eu nunca tinha conhecido aquele homem de verdade. Fiquei olhando para a tela do celular sem conseguir me mover. Meu corpo estava entorpecido.
Minha mente tentava processar o que tinha acabado de ouvir, mas era como se as palavras não fizessem sentido, como se fossem em outro idioma. Minha irmã, meu marido, um advogado, conspirando contra mim, planejando me deixar com dívidas de uma empresa que eu nem sabia que tinha sociedade, planejando fugir do país. Tudo isso enquanto eu trabalhava, enquanto eu confiava, enquanto eu cuidava das orquídeas, achando que essa era a minha maior preocupação. Desliguei o celular, deixei cair no chão. Fiquei sentada na cama do hotel, olhando para a parede, tentando entender como tinha chegado até ali, como tinha sido tão ingênua, como não tinha visto os sinais. Mas os sinais estavam lá, não estavam? O Pedro mexendo no celular. As conversas baixas com Cíntia. As perguntas sobre minha viagem. Tudo fazia sentido agora. Um sentido horrível, mas sentido. Não sei quanto tempo fiquei assim, parada. Em algum momento, alguém bateu na porta. Era a comida que tinha pedido. Disse que não queria mais. O funcionário do hotel insistiu dizendo que já estava paga. Peguei a bandeja e coloquei numa mesinha. Não consegui comer nada. Passei a noite acordada. A cada meia hora checava o aplicativo da câmera. Eles continuavam lá, conversando, rindo, bebendo vinho da minha adega. Minha adega. Vinho que eu tinha comprado, guardado para ocasiões especiais. Eles estavam bebendo como se fosse água. Por volta das 2 da manhã, o homem de terno foi embora. Pedro e Cíntia ficaram na cozinha. Ela se aproximou dele. Tocou no rosto dele. Ele não se afastou. Eles se beijaram. Não foi um beijo rápido, casual. Foi longo, familiar. Como quem já tinha feito aquilo muitas vezes antes. Desliguei o celular de novo. Dessa vez coloquei debaixo do travesseiro. Não queria mais ver. Mas não conseguia parar de pensar. Minha irmã e meu marido. Há quanto tempo isso acontecia? Meses? Anos? Todas aquelas vezes que Cíntia vinha em casa, que ficava até tarde, que ria com Pedro, eram sinais. Todas aquelas vezes que eu saía para trabalhar, que viajava, que deixava os dois sozinhos, estavam se encontrando. E a empresa? Que empresa era essa em meu nome? Que dívidas eram essas? Como Pedro tinha conseguido me fazer sócia de algo sem eu saber? E então lembrei. 3 meses atrás, Pedro pediu que eu assinasse uns documentos. Disse que eram contratos da imobiliária dele, coisas burocráticas. Eu estava atrasada para uma reunião. Assinei sem ler. Confiei nele. Confiei nele. Aquela palavra ecoava na minha cabeça. Confiança. Eu tinha confiado nele com minha vida, com meu dinheiro, com meu futuro. E ele tinha usado essa confiança para me destruir. De manhã, liguei para minha coordenadora do projeto e disse que precisava de um dia. Inventei uma desculpa qualquer sobre mal-estar. Ela disse que não havia problema, que eu descansasse. Desliguei e fiquei olhando para o teto do quarto. Precisava pensar. Precisava entender a situação completa. Precisava de um plano. Peguei meu laptop e comecei a pesquisar. Busquei meu nome em sites de consulta de empresas. E lá estava. Marília Costa e Silva. Sócia majoritária de uma empresa chamada Costa Empreendimentos Imobiliários Limitada. 60% das ações em meu nome. Pedro tinha 30%. O restante estava dividido entre outros 2 sócios que eu não conhecia. Entrei no sistema da Receita Federal usando meu certificado digital. Acessei as informações da empresa. O que vi me fez sentir enjoo. Dívidas. Milhões em dívidas. Empréstimos bancários, dívidas com fornecedores, dívidas trabalhistas, processos judiciais. Tudo em nome da empresa. E como eu era sócia majoritária, eu seria a principal responsável. Voltei para a consulta de documentos. Encontrei as escrituras dos imóveis registrados em nome da empresa. 2 apartamentos. Um terreno. Todos comprados nos últimos 6 meses. E agora, segundo o que tinha ouvido na gravação, estavam sendo vendidos. O dinheiro iria para onde? Para Pedro e Cíntia, obviamente. E eu ficaria com o quê? Com as dívidas. Respirei fundo. Precisava me acalmar. Entrar em pânico não ajudaria. Precisava pensar com clareza. Peguei um caderno e comecei a anotar tudo. Cada informação, cada data, cada valor, cada nome. Fiz uma linha do tempo. 3 meses atrás, Pedro me pediu para assinar documentos. Disse que era para a imobiliária dele. Eu assinei. Naquele momento, sem eu saber,
Me tornei sócia de uma empresa fantasma criada para acumular dívidas. Nos meses seguintes, empréstimos foram feitos, imóveis foram comprados com dinheiro emprestado, contratos foram assinados. E agora, enquanto eu estava longe, os imóveis estavam sendo vendidos. O dinheiro seria transferido. E Pedro e Cíntia desapareceriam. Era um plano bem elaborado, inteligente até. Se eu não tivesse instalado aquela câmera, jamais saberia até ser tarde demais. Voltaria da viagem e encontraria a casa vazia. Ou talvez encontrasse uma carta dizendo que Pedro tinha me deixado. E então, em algumas semanas, começaria a receber notificações de dívidas, processos, execuções. Minha vida seria destruída. Meu crédito arruinado. Meu nome sujo. Tudo que eu construí ao longo de anos, desaparecido. Mas eu sabia. Eu sabia antes deles executarem o plano completamente. Isso me dava vantagem. Passei o resto do dia pesquisando, fazendo ligações discretas, consultando um advogado em São Paulo que eu conhecia de um projeto antigo. Não dei detalhes. Apenas perguntei sobre processos de fraude, sobre como proteger bens em casos de sociedade empresarial problemática, sobre prazos de registro de documentos. Ele me passou informações valiosas. Disse que eu precisava agir rápido, que dívidas empresariais podiam ser contestadas se houvesse prova de fraude, que procurações podiam ser revogadas, que transferências de imóveis podiam ser impedidas se houvesse contestação judicial antes do registro final. Perguntei quanto tempo eu tinha. Ele disse que dependia de quando os documentos foram apresentados para registro. Geralmente, o processo levava de 5 a 10 dias úteis. Fiz as contas. Se eles tinham apresentado os documentos na semana anterior, como disseram na gravação, eu tinha no máximo 6 dias antes do registro ser efetivado. 6 dias. Respirei fundo. Podia fazer isso. Precisava fazer isso. Voltei ao trabalho no dia seguinte com uma determinação que surpreendeu a mim mesma. Nas reuniões estava focada, precisa, eficiente. Ninguém desconfiaria que minha vida estava desmoronando. À noite, no hotel, continuava pesquisando, planejando, organizando. Checava a câmera regularmente. Pedro e Cíntia continuavam se encontrando. Às vezes sozinhos, às vezes com o advogado, o tal doutor Hernandes Filho. Ouvia as conversas deles. Gravava tudo no celular. Cada palavra, cada confissão, cada detalhe do plano. Você acha que ela vai perceber antes? Perguntou Cíntia numa dessas noites. Não, respondeu Pedro. Marília está muito ocupada com o trabalho dela. Ela nem verifica extratos bancários. Confia em mim para cuidar dessas coisas. Pobre Marília, disse Cíntia, e havia sarcasmo na voz dela. Sempre tão ocupada sendo bem-sucedida que nem percebe o que acontece ao redor. É exatamente por isso que vai funcionar, disse Pedro. Pessoas como ela são fáceis de manipular. Basta fazer elas se sentirem culpadas por não estarem presentes, e elas compensam confiando demais. Ouvi aquilo e senti algo se romper dentro de mim. Não era mais tristeza. Não era mais choque. Era uma raiva fria, calculada. Eles achavam que eu era fácil de manipular. Achavam que eu era ingênua, ocupada demais para perceber. Achavam que podiam me destruir e sair impunes. Estavam errados. No sexto dia da viagem, concluí o projeto em Curitiba. Apresentei o relatório final para os executivos da empresa. Eles elogiaram meu trabalho. Disseram que queriam me contratar para outros projetos. Sorri. Agradeci. Disse que entraria em contato em breve, mas minha cabeça estava em outro lugar. Peguei um voo de volta para São Paulo naquela mesma noite. Avisei Pedro por mensagem que voltaria mais cedo. Disse que o projeto tinha terminado antes do previsto. Ele respondeu dizendo que estava feliz, que sentia minha falta. Perguntou o horário do voo. Disse que me buscaria no aeroporto. Respondi que não precisava, que pegaria um táxi. Ele insistiu. Disse que fazia questão. Enviei o horário de chegada. Um horário 3 horas depois do real. Aterrissei em São Paulo às 22 horas. Peguei um táxi direto para um hotel próximo de casa. Não fui para casa. Ainda não. Precisava de mais tempo. No quarto do hotel, organizei todos os documentos que tinha reunido. As gravações da câmera, as evidências das dívidas, as escrituras dos imóveis, as transferências bancárias que consegui rastrear. Tudo impresso, organizado, numerado. Depois liguei para o advogado em São Paulo. Expliquei a situação completa. Ele ouviu em silêncio.
Quando terminei, ele disse que era grave, mas que tínhamos opções. Marcamos uma reunião para a manhã seguinte. Ele disse para levar todos os documentos. Naquela noite não dormi. Fiquei imaginando os desdobramentos. O que aconteceria quando Pedro descobrisse que eu sabia? O que aconteceria com Cíntia? O que aconteceria com minha vida depois de tudo isso? Mas uma coisa eu tinha certeza. Eu não seria a vítima que eles esperavam. Na manhã seguinte, encontrei o advogado em seu escritório. Entreguei todos os documentos. Ele passou horas analisando tudo. Fez ligações, consultou colegas. Depois, olhou para mim e disse que tínhamos um caso forte. Eles cometeram fraude, disse ele. Falsificaram sua assinatura em documentos que você não leu. Criaram uma empresa fantasma usando seus dados. Acumularam dívidas sem seu conhecimento. Planejam deixar o país com o dinheiro dos imóveis vendidos. Isso é crime. Você pode processá-los criminalmente. E as dívidas? Perguntei. Podemos contestar. Com as provas que você tem, especialmente as gravações, fica claro que você foi vítima de fraude. As dívidas podem ser anuladas ou transferidas para os verdadeiros responsáveis. Quanto tempo isso leva? Depende, ele disse. Mas precisamos agir imediatamente. Precisamos bloquear a venda dos imóveis, congelar as contas da empresa, revogar a procuração que você deu para seu marido. Preciso da sua autorização para entrar com medidas judiciais hoje mesmo. Olhei para ele. Esse era o momento. Eu podia voltar atrás. Podia ir para casa, confrontar Pedro, dar a ele a chance de explicar, de se desculpar, de tentar consertar. Mas então lembrei das gravações. Lembrei do jeito que ele falava sobre mim. Como se eu fosse uma peça num jogo. Como se minha confiança fosse uma fraqueza a ser explorada. Faça o que precisa ser feito, disse. Ele pegou num papel e começou a redigir as petições. Passei o dia inteiro naquele escritório. O advogado trabalhava rapidamente. Protocolou pedidos de medida cautelar, bloqueio de contas, impedimento de registro de documentos, revogação de procuração, investigação por fraude. No final da tarde, ele me disse que estava feito. Os processos estavam em andamento. As medidas começariam a ser executadas a partir do dia seguinte. E agora? Perguntei. Agora você vai para casa, ele disse. Mas não diga nada ainda. Deixe eles pensarem que você não sabe de nada. Quando os bloqueios começarem, eles vão entrar em pânico. Vão tentar consertar, vão te procurar. Nesse momento você me liga. Deixo tudo comigo. Assenti. Saí do escritório. Era quase 18 horas. Peguei um táxi para casa. No caminho, checava o celular compulsivamente. Pedro tinha mandado mensagens perguntando onde eu estava. Disse que tinha ido ao aeroporto me buscar, que eu não estava no voo, que estava preocupado. Eu não respondi. Quando cheguei em casa, as luzes estavam apagadas. Abri a porta devagar. A casa estava silenciosa. Acendi a luz da sala. Tudo parecia normal. Os móveis no lugar, as almofadas arrumadas, as orquídeas na varanda. Subi para o quarto. Pedro não estava lá. Verifiquei o closet. Algumas roupas dele estavam faltando. Olhei no banheiro. Seus produtos de higiene ainda estavam lá. Desci de volta para a sala. Sentei no sofá e esperei. Meia hora depois, ouvi a chave na porta. Pedro entrou. Quando me viu, parou no meio da sala. Marília, você está aqui. Por que não respondeu minhas mensagens? Fui te buscar no aeroporto e você não estava lá. Fiquei preocupado. Olhei para ele. Realmente parecia preocupado. Ou estava fingindo muito bem. Peguei um táxi, disse. Mudaram meu voo na última hora. Você devia ter me avisado, ele disse se aproximando. Fiquei com medo que tivesse acontecido algo. Ele tentou me abraçar. Me afastei. Estou cansada, disse. Foi uma viagem longa. Claro, ele disse. Vou preparar algo para você comer. Não precisa, já comi. Ele ficou parado no meio da sala como se não soubesse o que fazer. Tudo bem? Perguntou. Por que não estaria? Você está estranha. Estou apenas cansada, Pedro. Como eu disse. Ele assentiu, mas continuou me olhando com desconfiança. Vou tomar um banho, disse, levantando. No quarto, tranquei a porta. Deitei na cama e fiquei olhando para o teto. Do andar de baixo, ouvia Pedro se movimentando pela casa. Depois ouvi a voz dele. Estava falando ao telefone.
A voz estava baixa, mas conseguia ouvir fragmentos. Ela voltou mais cedo. Não sei se desconfia. Precisa apressar. Levantei e me aproximei da porta. Encostei o ouvido. Sim, amanhã de manhã. Transfere tudo. Não pode dar errado agora. Voltei para a cama. Então era amanhã. A transferência do dinheiro seria amanhã. E as medidas judiciais começariam amanhã também. Dormi pouco naquela noite. Acordei várias vezes com o corpo tenso, alerta. De manhã, Pedro já estava levantado. Disse que tinha reuniões o dia todo. Parecia ansioso. Beijou minha testa e saiu rapidamente. Fiquei em casa. Esperei. Por volta das 10 horas, meu celular tocou. Era o advogado. As medidas foram executadas, disse ele. As contas da empresa estão bloqueadas. A venda dos imóveis foi suspensa. Seu marido vai começar a receber notificações nos próximos minutos. E agora? Agora a gente espera a reação dele. Não precisei esperar muito. 15 minutos depois, meu celular tocou novamente. Era Pedro. Marília, tem algo muito estranho acontecendo, ele disse. A voz estava alterada. Recebi notificações do banco dizendo que nossas contas foram bloqueadas. Você sabe de algo? Nossas contas? Perguntei. De que contas você está falando? Da empresa, ele disse. Da Costa Empreendimentos. Que empresa é essa, Pedro? Silêncio do outro lado. A empresa que abrimos juntos. Ele disse finalmente. Juntos? Eu não me lembro de abrir empresa nenhuma com você. Você assinou os documentos, Marília. 3 meses atrás. Lembra? Você disse que eram documentos da sua imobiliária. Mais silêncio. Preciso que você vá ao banco comigo, ele disse. Agora. Preciso resolver isso. Estou ocupada. Marília, isso é sério. A empresa tem dívidas, tem compromissos. Se as contas estão bloqueadas, não consigo pagar nada. Dívidas? Perguntei. Que dívidas? Vou explicar tudo quando você chegar aqui. Por favor, preciso de você. Desliguei. Não fui. O celular tocou de novo. Era Cíntia. Marília, onde você está? Pedro me ligou desesperado. Disse que tem um problema com a empresa de vocês. Você sabe dessa empresa, Cíntia? Eu. Pedro comentou algo. Por quê? Tem algum problema? Depende, disse. Depende do seu ponto de vista. Você está falando estranho. Está tudo bem? Está tudo ótimo. Desliguei também. Nas horas seguintes, recebi mais de 20 ligações de Pedro. Não atendi nenhuma. Recebi mensagens de Cíntia tentando me convencer a ligar para Pedro, dizendo que ele estava muito preocupado. Não respondi. No final da tarde, Pedro chegou em casa. Entrou pela porta como um furacão. Onde você estava? Por que não atende minhas ligações? Sabe o que está acontecendo? Olhei para ele. Estava em pé na sala. Eu estava sentada no sofá. Calma. Sei, disse. Então por que não veio me ajudar? Por que eu ajudaria? Ele parou. Me olhou confuso. Como assim, por quê? Somos casados. Temos uma empresa juntos. A empresa está com problemas. Você precisa me ajudar a resolver isso. Eu não tenho empresa nenhuma com você, Pedro. Você assinou os documentos. Você me enganou para assinar os documentos. O rosto dele mudou. A preocupação deu lugar a algo mais frio. Do que você está falando? Estou falando de uma empresa fantasma criada para acumular dívidas em meu nome enquanto você e minha irmã planejam fugir com o dinheiro da venda dos imóveis. Silêncio total. Pedro ficou parado no meio da sala. A cor sumiu do rosto dele. Como você. Como eu descobri? Completei. É isso que você quer saber? Ele não respondeu. Instalei uma câmera na cozinha antes de viajar, disse. Vi tudo. Ouvi tudo. Você, Cíntia, e o tal doutor Hernandes Filho, sentados na minha mesa, bebendo meu vinho, planejando me destruir. Pedro sentou no sofá oposto. Colocou as mãos na cabeça. Você não entende, ele começou. Eu entendo perfeitamente, me interrompi. Você criou uma empresa em meu nome. Me fez assinar documentos sem eu saber o que era. Acumulou milhões em dívidas. Comprou imóveis com dinheiro emprestado e agora estava vendendo esses imóveis para pegar o dinheiro e fugir do país com minha irmã, me deixando com todas as dívidas.
Não é assim. Não? Então me explica como é. Ele respirou fundo. A imobiliária estava falindo. Eu estava desesperado. Precisava de dinheiro. Cíntia sugeriu que poderíamos criar uma nova empresa, fazer alguns investimentos, recuperar o dinheiro e depois acertar tudo. Acertar tudo fugindo do país. Isso foi ideia do advogado. Ele disse que seria mais seguro. Mais seguro deixar a esposa com milhões em dívidas? Pedro não disse nada. E Cíntia? Perguntei. Como minha irmã se encaixa nisso? Ele desviou o olhar. Há quanto tempo, Pedro? Marília? Há quanto tempo você está com a minha irmã? 2 anos, ele disse finalmente. A voz era baixa. 2 anos. 2 anos dele se encontrando pelas minhas costas. 2 anos de mentiras. 2 anos dela vindo em casa, sorrindo para mim, abraçando, fingindo ser minha irmã, enquanto estava com meu marido. Saia, disse. Marília, a gente pode conversar sobre isso. Saia da minha casa. Essa casa também é minha. Não é. Essa casa está em meu nome. Apenas meu nome. E eu quero que você saia agora. Você não pode me expulsar assim? Posso e estou fazendo. Se não sair, chamo a polícia. Ele me olhou como se estivesse vendo outra pessoa. Como se não reconhecesse a mulher à sua frente. Você vai se arrepender disso? Ele disse, levantando. Não vou. Ele subiu. Ouvi gavetas se abrindo. Coisas sendo jogadas. Depois desceu com uma mala. Isso não acabou. Ele disse antes de sair. Acabou sim. Ele bateu a porta. Fiquei sentada no sofá. A casa estava silenciosa de novo. Mas era um silêncio diferente. Não era vazio, era livre. Nos dias seguintes, as coisas aconteceram rapidamente. O advogado entrou com o processo de divórcio. Pediu separação total de bens. Incluiu as gravações como prova de adultério e fraude. Pedro tentou contestar, mas as evidências eram irrefutáveis. Cíntia tentou me ligar várias vezes. Não atendi. Ela apareceu na minha porta uma noite. Não abri. Ela gritou do lado de fora dizendo que eu não entendia, que era tudo um mal-entendido, que ela podia explicar. Continuei sem abrir. Ela ficou lá por 20 minutos. Depois foi embora. Meus pais ligaram. Cíntia tinha contado a versão dela da história. Disse que eu tinha enlouquecido, que estava perseguindo ela e Pedro sem motivo, que estava inventando coisas. Expliquei calmamente o que tinha acontecido. Mandei as gravações para meu pai. Ele ouviu tudo. Não disse nada por um longo tempo. Depois disse que estava envergonhado. Que não achava que Cíntia era capaz de algo assim. Que sentia muito. O processo contra Pedro e Cíntia por fraude foi aberto. O advogado Dr. Hernandes Filho também foi incluído. Os três estavam sendo investigados. As dívidas da empresa foram contestadas. Os credores foram notificados de que houve fraude. Alguns aceitaram negociar. Outros decidiram processar os verdadeiros responsáveis. Pedro tentou me ver algumas vezes, sempre com desculpas, sempre dizendo que podíamos resolver as coisas, que tínhamos 8 anos de casamento, que isso não podia acabar assim. Eu não cedi. 3 meses depois, o divórcio foi finalizado. A casa ficou comigo. Meus bens foram protegidos. As dívidas foram transferidas legalmente para Pedro como sócio efetivo da empresa fantasma. A investigação criminal ainda estava em andamento. Cíntia deixou a cidade. Soube por uma prima que ela tinha ido para o interior, morar com uma tia. Não sentia nada por isso. Nem raiva, nem pena. Apenas uma distância enorme. Como se ela fosse uma estranha que um dia conheci. Pedro continuou tentando tocar a imobiliária dele, mas a reputação estava destruída. Ninguém queria fazer negócios com alguém acusado de fraude. Ouvi dizer que ele teve que fechar as portas depois de 6 meses. O Dr. Hernandes Filho foi processado pela Ordem dos Advogados. Perdeu a licença para advogar. Vi numa notícia de jornal que ele estava respondendo a outros processos por esquemas similares com outros clientes. Quanto a mim, voltei ao trabalho. Aceitei um novo projeto, dessa vez em Recife. A empresa gostou tanto do meu trabalho anterior que me ofereceu um contrato de longo prazo. Aceitei. Vendi a casa. Tinha muitas memórias ruins ali. Comprei um apartamento menor, mais próximo do centro. No dia da mudança, levei as orquídeas. Todas elas. Coloquei na varanda do novo apartamento. Elas floresceram lindamente na primavera.
Levei meses para processar tudo o que tinha acontecido. Teve noites que acordei suando frio, pensando no que poderia ter sido se eu não tivesse descoberto a tempo. Teve dias que olhei no espelho e não reconheci a mulher que estava ali. Tinha algo diferente nos meus olhos, algo mais duro, mais forte. Fiz terapia por alguns meses. A terapeuta me ajudou a entender que confiar não era uma fraqueza, que o problema não estava em mim, mas nas pessoas que abusaram da minha confiança. Ela disse que eu tinha sido corajosa, que muitas pessoas na minha situação teriam ficado paralisadas, negando a realidade, querendo acreditar que tudo se resolveria sozinho. Mas eu não fiquei paralisada. Eu agi. Um ano depois de tudo, estava num café perto do trabalho quando vi Pedro. Ele estava do outro lado da rua. Parecia mais velho. Tinha engordado um pouco. Estava vestido de forma descuidada. Ele me viu também. Ficou parado como se esperasse que eu fosse atravessar a rua e falar com ele. Não fui. Tomei meu café, peguei minhas coisas e saí na direção oposta. Não senti nada. Nem raiva, nem tristeza, nem satisfação. Apenas um vazio neutro. Como se ele fosse alguém que eu tinha conhecido muito tempo atrás, numa vida diferente. É estranho como a vingança funciona. A gente imagina que vai ser algo grandioso, cheio de drama, com confrontos épicos e declarações poderosas. Mas a verdadeira vingança foi silenciosa. Foi eu simplesmente protegendo o que era meu. Foi eu não permitindo ser destruída. Foi eu reconstruindo minha vida peça por peça, enquanto eles lidavam com as consequências dos próprios atos. Hoje, olho para tudo o que aconteceu e vejo uma lição clara. Confiar é importante, mas confiar cegamente é perigoso. Há uma diferença entre ser boa pessoa e ser ingênua, entre ser gentil e ser fácil de manipular. Aprendi a ver essa diferença. Também aprendi que força não é sempre sobre gritar ou confrontar. Às vezes, força é sobre agir em silêncio. É sobre ter a paciência de reunir provas. É sobre ter a coragem de aceitar uma verdade dolorosa. É sobre ter a determinação de se proteger, mesmo quando tudo dentro de você quer acreditar que as pessoas que ama são melhores do que realmente são. Reconstruir a vida depois de uma traição desse tamanho não é fácil. Há dias ruins. Há momentos em que a raiva volta. Há noites em que ainda acordo pensando em todos os sinais que perdi, em todas as vezes que escolhi ignorar o instinto que dizia que algo estava errado. Mas também há dias bons. Há manhãs em que acordo e sinto gratidão por ter descoberto a verdade a tempo. Há momentos em que olho para as orquídeas na varanda e lembro que flores precisam de cuidado, mas também precisam de sol. E que, às vezes, para florescer de novo, é preciso podar o que está morto. A câmera ainda está lá, escondida entre os livros de jardinagem, numa caixa no armário do apartamento novo. Nunca mais usei. Mas guardo como um lembrete. Um lembrete de que confiar é importante, mas proteger a si mesma é fundamental. Pedro tentou me contatar algumas vezes ao longo do ano. Mensagens curtas, sempre tarde da noite. Dizendo que sentia falta, que tinha cometido um erro, que queria uma chance de explicar melhor. Nunca respondi. Não porque estava com raiva, mas porque não havia nada a ser dito. Ele fez escolhas. Eu fiz escolhas. E agora cada um vivia com as consequências. Cíntia também tentou uma aproximação meses depois. Mandou uma carta para o endereço dos meus pais. Minha mãe me entregou sem dizer nada. Li a carta uma vez. Ela pedia desculpas. Dizia que estava arrependida, que nunca quis me machucar, que as coisas tinham saído do controle, que ela esperava que um dia eu pudesse perdoar. Guardei a carta numa gaveta. Não respondi. Perdão é uma palavra complicada. As pessoas acham que perdoar significa esquecer, ou voltar a confiar, ou restabelecer a relação. Mas para mim, perdoar significa apenas deixar de carregar o peso da mágoa. Significa não deixar que o que aconteceu continue me destruindo por dentro. Perdoei Pedro? Talvez, no sentido de que não passo mais noites acordada com raiva dele. Não desejo mal a ele. Apenas desejo que ele fique longe da minha vida. Perdoei Cíntia? É mais complicado. Traição de um companheiro é dolorosa, mas traição de uma irmã corta mais fundo. É a quebra de um vínculo que deveria ser inquebrável. É a percepção de que alguém que deveria te proteger escolheu te destruir. Isso não se cura facilmente, mas também não deixo que isso me defina. Não sou mais a mulher ingênua que confiava cegamente, mas também não me tornei amarga ou fechada. Encontrei um equilíbrio.
Um lugar onde posso ser gentil sem ser vulnerável. Onde posso confiar sem ser tola. Conheci pessoas novas, fiz amizades verdadeiras, aquelas que se constroem devagar, com base em respeito mútuo e honestidade. Descobri que há pessoas boas no mundo, pessoas que não têm segundas intenções, que não estão esperando uma oportunidade para te usar. No trabalho, minha reputação cresceu. Depois do projeto em Recife, fui chamada para consultorias em outras cidades. Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte. Viajava bastante, mas agora era diferente. Não era mais aquele medo de deixar algo importante para trás. Era a excitação de conhecer lugares novos, de resolver problemas complexos, de construir algo sólido. Comprei um carro novo, um pequeno SUV vermelho que sempre quis ter, mas nunca me permiti. Pedro sempre dizia que era caro demais, desnecessário. Agora, dirigindo pelas estradas rumo aos novos projetos, sentia uma liberdade que não sabia que existia. As orquídeas continuaram florescendo. Aprendi mais sobre elas. Descobri que cada tipo precisa de cuidados específicos. Algumas precisam de mais sombra, outras de mais sol. Algumas florescem 2 vezes por ano, outras apenas uma. Aprendi a respeitar o tempo de cada uma. Aprendi que não adianta forçar uma flor a florescer antes da hora. Ela floresce quando está pronta. Me identifiquei com isso. Passei meses achando que deveria estar melhor, que deveria ter superado tudo, que deveria ter voltado a ser quem eu era antes. Mas então percebi que não queria voltar a ser quem eu era antes. Aquela Marília confiava demais, desculpava demais, colocava as necessidades dos outros sempre antes das suas. A nova Marília era diferente, não pior, não melhor. Apenas diferente, mais cuidadosa, mais atenta, mais firme nas suas decisões. Teve um momento, cerca de 15 meses depois de tudo, em que estava num evento de trabalho em Salvador. Era uma conferência sobre logística, com pessoas de todo o país. Durante um intervalo, estava no terraço do hotel olhando para o mar quando um homem se aproximou. Ele se apresentou como Gustavo, diretor de operações de uma empresa de transporte. Conversamos sobre trabalho, sobre os desafios do setor, sobre projetos futuros. Ele era inteligente, tinha senso de humor, parecia genuinamente interessado no que eu tinha a dizer. No final da conversa, pediu meu cartão. Disse que gostaria de conversar mais sobre uma possível consultoria para abrir a empresa dele. Dei meu cartão profissional. Ele sorriu e disse que talvez pudéssemos jantar juntos durante a conferência para discutir os detalhes. Minha primeira reação foi recusar, criar uma desculpa, manter distância. Mas então parei. Por que estava fazendo isso? Por medo? Medo de confiar de novo? Medo de ser magoada de novo? Aceitei o jantar. Foi apenas jantar de trabalho. Conversamos sobre logística, sobre os desafios da empresa dele, sobre possíveis soluções, profissional, cordial, sem segundas intenções. Mas no final, quando nos despedimos no saguão do hotel, ele disse algo que ficou comigo. Você é uma pessoa impressionante, Marília. É raro encontrar alguém tão competente e ao mesmo tempo tão humana. Humana. Essa palavra ecoou na minha cabeça durante dias, porque era isso que eu tinha medo de perder. Medo de que, para me proteger, eu tivesse que me tornar fria, distante, fechada. Mas eu não tinha me tornado isso. Ainda era humana. Ainda podia conversar, rir, confiar de forma medida. Pedro e Cíntia não tinham conseguido me transformar em algo que eu não era. Tinham tentado me quebrar, mas eu tinha me reconstruído. E a mulher reconstruída era mais forte justamente por ter rachaduras curadas. Existe uma técnica japonesa chamada kintsugi, onde cerâmica quebrada é consertada com ouro. As rachaduras não são escondidas, mas destacadas, tornando a peça mais valiosa do que era antes. Eu era kintsugi. As rachaduras estavam lá, douradas, visíveis, mas me tornavam mais forte. O processo criminal contra Pedro, Cíntia e Dr. Hernandes Filho levou mais de um ano. Houve audiências, depoimentos, perícias. Meu advogado disse que o caso era sólido. As gravações eram prova irrefutável. Os documentos bancários mostravam claramente a fraude. No final, os três foram condenados. Pedro e o advogado pegaram penas mais pesadas por serem os idealizadores do esquema. Cíntia recebeu uma pena menor por ter sido considerada cúmplice. Todos teriam que pagar restituição. Quando meu advogado me ligou com a notícia da condenação, esperava sentir triunfo. Esperava sentir que justiça havia sido feita. Mas o que senti foi apenas cansaço.
Cansaço de ter vivido aquela situação. Cansaço do processo longo. Cansaço de ter que reviver tudo nos depoimentos. Acabou, disse o advogado. Você está livre. Livre. Essa palavra tinha um peso especial agora. Naquela noite, sentei na varanda do apartamento. As orquídeas estavam florindo de novo. Uma delas, uma Cattleya que eu achava que tinha morrido, tinha brotado flores roxas vibrantes. Fiquei olhando para ela por um longo tempo. Peguei o celular e deletei todos os contatos de Pedro e Cíntia. Deletei todas as mensagens antigas. Deletei todas as fotos da época em que estávamos juntos. Não por raiva, mas por necessidade de espaço. Espaço para coisas novas. Na semana seguinte, aceitei um projeto novo. Uma consultoria de 6 meses para uma empresa em Florianópolis. Seria a minha estadia mais longa fora de São Paulo. O gerente do projeto perguntou se eu tinha certeza, se não seria muito tempo longe de casa. Sorri. Tenho certeza, disse. Porque agora entendia. Casa não era um lugar. Casa era um estado de espírito. Casa era onde eu me sentia segura, onde eu era dona das minhas escolhas, onde ninguém podia me manipular ou me usar. E essa casa eu levava comigo para onde fosse. 2 anos depois de tudo, estava de volta a São Paulo para um final de semana. Parei num mercado próximo ao apartamento para comprar algumas coisas. Estava no corredor de laticínios quando vi Cíntia. Ela estava magra, pálida. O cabelo, que sempre foi longo e bem cuidado, estava curto e sem vida. Ela me viu ao mesmo tempo. Congelou no lugar. Fiquei olhando para ela. Minha irmã. A pessoa que cresceu comigo, que dividiu quarto comigo quando éramos crianças, que me ajudou quando nossa avó faleceu, que esteve no meu casamento sorrindo como se fosse o dia mais feliz dela também. Ela abriu a boca como se fosse dizer algo, mas não disse. Apenas ficou parada, segurando uma cesta de compras com poucas coisas dentro. Eu podia ter virado e ido embora. Podia ter fingido que não a vi, mas não fiz isso. Me aproximei. Cíntia, disse. Ela olhou para mim com olhos assustados. Marília, eu não esperava te ver. Imagino que não. Como você está? Bem, disse. E era verdade. Eu quis te ligar tantas vezes, ela disse. A voz estava trêmula. Mas não tive coragem. Não precisava ter, disse. Sei que você nunca vai me perdoar pelo que fiz. Fiquei em silêncio por um momento. Olhei para essa mulher que um dia foi minha irmã e agora era apenas alguém que eu conhecia. Eu não sei se te perdoei, Cíntia, disse honestamente. Ainda dói quando penso no que aconteceu. Mas não passo mais minhas noites acordada com raiva de você. Não desejo mal a você. Apenas desejo que você fique longe da minha vida. Ela assentiu. Uma lágrima desceu pelo rosto dela. Eu sinto muito, sussurrou. Eu sei. Se pudesse voltar atrás. Mas não pode, interrompi. Ninguém pode. As escolhas foram feitas. As consequências vieram. E agora cada uma de nós precisa viver com o que construiu. Você está tão diferente, ela disse. Estou. Mais fria. Não fria, corrigi. Apenas mais cuidadosa. Ela olhou para mim mais um momento. Depois assentiu de novo. Eu espero que você seja feliz, Marília. De verdade. Também espero que você encontre seu caminho, disse. Não era perdão completo. Talvez nunca fosse. Mas era o fechamento de um ciclo. Era a última conversa. O último contato. O último momento em que aquela história tinha algum poder sobre mim. Saí do mercado e fui para casa. Para o meu apartamento. Para as minhas orquídeas. Para a minha vida. Hoje, 3 anos depois de descobrir a traição, posso dizer que estou em paz. Não é aquela paz ingênua que tinha antes. É uma paz construída. Uma paz que vem de saber que sobrevivi ao pior e saí mais forte. Continuo trabalhando como consultora. Continuo viajando. Continuo cuidando das orquídeas. Mas agora faço tudo isso sem medo. Sem aquela voz dentro da cabeça dizendo que preciso confiar cegamente para ser amada. Sem aquela necessidade de agradar a todos à minha volta. Aprendi que ser boa não significa ser fraca. Que ser gentil não significa aceitar qualquer coisa. Que confiar não significa ignorar os sinais. Que amar não significa se perder. Conheci outras pessoas. Tive outros relacionamentos.
Alguns duraram meses, outros apenas semanas. Nenhum evoluiu para algo sério ainda. E está tudo bem, porque aprendi que estar sozinha não é o mesmo que estar solitária, que é melhor estar sozinha e em paz do que acompanhada e destruída por dentro. Há dias em que ainda penso no que aconteceu, principalmente quando vejo casais felizes, ou quando vejo irmãs rindo juntas num café. Nesses momentos, sinto uma pontada. Não de arrependimento, não de raiva, apenas uma pontada de lembrança de que um dia tive isso e perdi. Mas então olho para onde estou agora, para a carreira que construí, para a independência que conquistei, para a força que desenvolvi. E percebo que talvez não tenha perdido. Talvez apenas tenha trocado algo quebrado por algo inteiro. A câmera escondida entre os livros de jardinagem continua lá. Nunca mais usei. Mas não consigo me desfazer dela. É meu amuleto. Meu lembrete de que intuição deve ser ouvida. De que proteger-se não é paranoia. De que estar atenta não é desconfiança. Às vezes, em noites tranquilas na varanda, enquanto rego as orquídeas, penso em como teria sido se eu não tivesse instalado aquela câmera. Se tivesse voltado da viagem sem saber de nada. Se tivesse sido pega de surpresa com as dívidas, com o abandono, com a descoberta da traição quando já fosse tarde demais, minha vida teria sido destruída. Completamente. Irremediavelmente. Mas não foi. Porque tomei uma decisão. Uma decisão aparentemente pequena, mas que mudou tudo. Decidi ouvir meu instinto. Decidi me proteger. Decidi que valia a pena verificar, mesmo correndo o risco de estar errada. E essa decisão me salvou. Se pudesse dar um conselho para qualquer pessoa, seria esse: confie no seu instinto. Se algo parece errado, provavelmente está errado. Se alguém te faz sentir desconfortável, há uma razão. Se você sente que está sendo manipulada, você está. Seu corpo sabe. Sua mente sabe. É só você quem tenta ignorar, quem tenta racionalizar, quem tenta encontrar desculpas para o comportamento dos outros. Pare de fazer isso. Ouça-se. Proteja-se. Porque no final, quando tudo desmoronar, não será a lealdade que te salvará. Não será o sacrifício. Não será a confiança cega. Será você mesma. E é isso que tenho hoje. Eu mesma. Inteira. Reconstruída. Forte. As orquídeas florescem na varanda. A cidade se estende lá fora, cheia de possibilidades. E eu estou aqui, livre, finalmente livre do peso de uma traição que poderia ter me destruído, mas apenas me transformou. Não sei o que o futuro reserva. Não sei se vou me casar de novo, se vou ter filhos, se vou envelhecer sozinha ou acompanhada. Mas sei que qualquer que seja o caminho, vou percorrê-lo com os olhos abertos. Vou percorrê-lo ouvindo meu instinto. Vou percorrê-lo protegendo a mim mesma primeiro. Porque aprendi da forma mais dolorosa possível que ninguém vai te proteger se você não se proteger. Que ninguém vai te valorizar se você não se valorizar. Que ninguém vai te respeitar se você não se respeitar. E eu me respeito agora. Profundamente. Absolutamente. Essa é minha vingança. Não foi gritar, não foi confrontar, não foi destruir ativamente as vidas de quem me traiu. Foi simplesmente recusar ser destruída. Foi levantar, sacudir a poeira, juntar os pedaços e reconstruir algo melhor do que estava antes. Foi transformar a dor em força, a traição em sabedoria, a perda em liberdade. E quando olho para trás agora, vejo que a mulher que instalou aquela câmera estava dando o primeiro passo de uma jornada que não sabia que precisava fazer. Uma jornada de volta para si mesma, de volta para a própria força, de volta para a própria voz. Obrigada, Marília do passado. Obrigada por ouvir aquele sussurro de intuição. Obrigada por ter a coragem de verificar. Obrigada por não ignorar os sinais. Você me salvou. E agora, 3 anos depois, posso dizer que foi a melhor decisão que já tomei. A vida continua. As orquídeas florescem. E eu estou aqui, respirando, vivendo, sendo, inteira, livre, minha. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.